boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um programa Juventude em Ação, um programa da Juventude da Sede Internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem por seu presidente pastor Humberto Schmidt Vieira. Temos também sobre a superintendência da Juventude, pastor Adriano Licidônio, e o nosso jovem abençoado líder da Juventude aqui da sede é o nosso amado irmão Bruno Beltrame, presbítero da obra da Casa do Senhor Jesus.
E também que está apresentando o programa aqui hoje, o irmão Rony Macheville e o irmão... Estevão Machado. Irmão Estevão Machado, glória a Deus. Graças a Deus por você estar aí nos assistindo, estar participando, estar junto conosco. Como é que, irmão Estevão, como é que o pessoal pode participar mais ainda? Glória a Deus. Paz do Senhor, juventude, paz do Senhor, meus irmãos. É muito importante, meus irmãos, já deixar seu like, deixar seu joinha aí como gostei, isso o YouTube vê como relevante esse conteúdo, vê e passa adiante esta mensagem, a qual você com seu like confirmará isto. É importante também você escrever seus pedidos de oração, deixar seu comentário aí no bate-papo. Também nós temos o WhatsApp aqui do Ministério para você mandar sua mensagem, seu pedido de oração. O WhatsApp é o 51 981 64 12 49. 981 64 12 49. Também nós temos o telefone fixo 3019 0006. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem coisas novas para as nossas vidas hoje, né? Aleluia, com certeza. Glória a Deus, meu irmão. Com certeza. Hoje o programa tem uma bênção para a vida dos jovens. Aleluia. E o programa é da juventude. Glória a Deus. E para a juventude e viver em ação, estar em ação, né? Juventude em ação. O programa não é só para a juventude que está em ação durante o programa. Glória a Deus. É para toda a juventude da geração eleita estar em ação. Glória para a glória do nome de Jesus. Colocando tudo aquilo que Deus está nos ensinando em prática, né, meu irmão? Exatamente, isso é ação, né? Exatamente. Glória a Deus. A aplicação pessoal da palavra de Deus, Glória da vontade Jesus. de Deus, vai colocando a ação. E vem o efeito, né, meu irmão? E vem o efeito, a Vai... bênção de Deus. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. Hoje nós vamos fazer um desafio. Nós estamos com já algumas pessoas aqui em contato conosco pelo chat. Nós vamos fazer um desafio bem simples, bem tranquilo, o desafio é, você vai escrever no chat ali, para participar conosco, o título do programa de hoje. Aleluia. Né? O que o senhor acha? Uma ideia que me veio aqui agora. Abençoado. O pessoal dizia, eu tô ligado, o assunto Glória é esse. E compartilhar, né, irmão, no WhatsApp com este título. Compartilhar com esse título, Glória exatamente. A Deus. Irmãos, compartilhe esse programa com seus contatos, com a juventude, com seus grupos de amigos. Glória, muito compartilhe. O WhatsApp tem um poder tremendo, né, meu irmão, de alcance. Glória a Deus. Um poder para divulgação muito grande. Então, olha só, qual é o título e qual é o assunto do programa de hoje? Glória a Deus. Vencendo com amor as interposições da família. Olha aí. Vencendo com amor as interposições da família. Vamos ver, irmão Estevão, o que seria basicamente dentro desse assunto referente a esse título? Passa para nós aí. Glória a Deus, irmão. Vou passar um pouquinho. Isso. O que seria vencendo? Nós vamos estudar um pouco mais adiante depois a palavra de Deus. Nós vamos ver sobre o ministério de Jesus. Jesus foi um grande exemplo de alguém que tinha amor pelos da sua casa, que a própria palavra vai dizer que até quando Jesus era pequeno, Jesus era obediente aos seus pais, sua mãe. Por mais que ele estivesse lá no templo aprendendo, dando instruções junto com aquelas pessoas que sabiam, ele era obediente. Tudo em prol do reino de Deus, que a palavra de Deus vai falar, que nós temos que obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, né, irmão Ronei? Amém. Com todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, mas também nós vamos ver o lado que nós temos que amar a nossa família também. Mas um tema importante, meus irmãos, que nós vamos ver hoje, é Jesus ali no início do seu ministério, ele estava fazendo muitos milagres. Quando ele começou a chamar os seus discípulos, quando ele começa a chamar o crente, o jovem, a gente começa a ver o que Deus faz e Deus quer que agora nós olhamos para Ele e entendamos que Ele está nos chamando para aquilo. Mas aí nós temos que vencer essas interposições, interposições. Familiares, para conseguirmos alcançar, não esquecermos de um lado, nem esquecermos de outro, né, meu irmão? Perfeitamente, não deixarmos de atender o chamado glória de Jesus. A Deus. E né? Esse será o assunto. Mas também conduzir a situação de forma que a família entenda glória que o jovem também tem um chamado. Glória a Deus, glória a Deus. O jovem também tem um chamado. E como nós estávamos comentando aqui, né, o irmão Ronei teve também
uma rápida lembrança ali do que a palavra de Deus falava, que a família de Jesus no início houve dificuldade, mas alguns depois se converteram, né, irmão? Depois se converteram. Nós vamos ver, Glória a Deus. Programa. Você sabia que houve dificuldade da família de Jesus aceitar o ministério dele? Imagina. Houve essa dificuldade, mas no final das contas, grandes ministros da propagação do evangelho foram destacados, inclusive estavam destacados, tem 2 cartas, se você não sabe, você vai saber daqui a pouquinho. Fique prestando atenção aí, fique participando conosco. Glória a Deus. Tem 2 cartas de 2 grandes discípulos de Jesus, né, que são irmãos de sangue de Jesus Cristo. Olha aí. Você sabe quem são? 2 cartas, fique prestando atenção aí, a bênção do Senhor vai vir para sua vida. Que testemunho, né, irmão? E eles, e a Bíblia diz que no início do ministério de Jesus, nem os seus próprios irmãos criam nele. Já viu uma coisa dessa? Existem interposições na família, mas com amor e a exemplo de Jesus Cristo, nós devemos vencer. Podemos, no amor, no cuidado, no zelo, com a vontade de Deus para a nossa vida, e no amor e no cuidado e o zelo para com a família, ir vencendo essas interposições. Jesus nos dá essas condições. Glória a Deus. Né? Não adianta a gente querer dizer assim, vocês não entendem mesmo e eu vou viver minha vida. Não, não é assim. Não é assim. Jesus deu exemplo e ganhou seus irmãos e foram grandes ministros do Evangelho. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. E o tremendo, né, irmão Ronei? Porque ali também, quando Jesus começa a passar por este período aí de dificuldade com a família, tinha um povo observando esta reação. Imagina? Tinha um povo observando. Tinha um povo, tinha os discípulos. Imagina, eles estavam aprendendo. Tá, e agora, o discípulo, eu larguei minha família. Tá, e agora ver Jesus naquele embate com a família, imagina? Mas... Vai fazer a vontade da família ou a vontade de Deus? E agora? Glória a Deus, glória a Deus. Ô Jesus! Aleluia! O Senhor Jesus, com toda a sabedoria que é devida, pela sua divindade, por ser filho de Deus, ele nos deu a exata posição que nós devemos ter, mas ele não descuidou do amor com a sua família. Glória Isso a Deus. É importantíssimo. Glória a Jesus. Vamos lá, olha só, eu lancei aqui um desafio, mas parece que os irmãos não pegaram o desafio, olha só. Vamos lá, escreva no chat o título do programa de hoje, Vencendo com Amor as Interposições da Família. De novo, vencendo com amor as interposições da família. Por quê? Porque nós podemos crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus Cristo cresceu, e na graça diante dos homens, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Não precisamos ter nenhum tipo de dificuldade no seio familiar por causa do nosso chamado. Ainda que possa acontecer algumas dificuldades, mas essas dificuldades poderiam ser vencidas em nome de Jesus, porque pela presença é para o reino, né? Quando nós estamos dedicando realmente ao reino, não querendo algo pessoal para nós, mas entendendo qual que é a vontade de Jesus, quando ele chama a nós para o seu reino, fica evidente que Deus nos ajudará a passar por essas barreiras e vencer, e ainda ganhar os nossos, né, irmão? Com certeza. Só que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, pode ter irmão pensando hoje assim, pai, mas eu tô sozinho, a minha família já está afastada de mim. Mas irmão, também tem a família de Deus espiritual, a família que Deus tem te dado. Como é bom, Deus cuida de nós até nesses detalhes, porque às vezes nós possamos estar se sentindo sozinhos. A nossa família não é crente, há irmãos que a família não é crente, não estão servindo a Deus. E às vezes se sente, às vezes não mora com a família, já tem sua vida, está trabalhando em algum lugar e agora está se sentindo sozinho. Mas Deus te deu uma família espiritual. Com certeza. Uma família que faz a vontade dele. Você tem uma família que está buscando o céu. Bom, a verdade é que se nós olharmos o resumo de tudo isso, ainda que nós nem entramos no assunto ainda, glória a Deus, veja quanta coisa surgiu, mas a verdade é que Deus, aleluia, vai suprir todas as necessidades para aquele que tem o chamado da glória a Deus, coisa tremenda, né? Glória a Jesus. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. Nós nunca vamos poder dizer, eu não posso atender o meu chamado por isso, por aquilo, pela dificuldade da família, ou porque a família impede, ou porque a família está longe, não tem como me ajudar. Ou, não adianta, Deus chamou, Ele sabe as condições que nós estamos. Glória a temos. Deus, glória a Jesus. Aleluia. Que tremendo, glória a Deus.
Glória Isso, a meus Jesus. irmãos, Continue, irmãos, compartilhando. Amém. Para que Os mais irmãos- jovens, talvez de outros ministérios, jovens que não têm Deus, ainda não receberam a Deus, talvez um dia pararam para pensar, tá, mas como? Se eu fosse... A minha família não quer. Imagina. É verdade. Para que essa Oh, barreira, em aleluia. nome de Jesus, venha cair por terra Aleluia. hoje, que Deus venha se revelar a muitos corações, né, irmão? Quantos jovens, né, Ah. passam por essas dificuldades? Quantos jovens? Eu ouvi uma vez o testemunho, não é de um jovem, mas para os irmãos terem uma ideia das dificuldades que as pessoas têm. Um irmão, hoje é ancião, mas quando ele se converteu, ele ouviu a seguinte frase da esposa dele: eu prefiro te ver bêbado, caído numa sarjeta, Misericórdia. do que tu dentro junto com os crentes. Meu Deus, misericórdia. Mas graças a Deus depois ele foi firme, ficou Aleluia. firme na presença do Aham. Senhor Jesus, a sua esposa se converteu, Olha aí. né? Hoje a sua esposa já está com o Senhor, mas ela morreu Imagina, salva. foi pra glória. Glória a Foi pra Deus. glória, foi pra glória. Mas olha só, ela chegou até essa frase, né? E aí ele foi com amor, conduzindo toda a situação, o Espírito Santo foi ajudando Aleluia. ele e tudo. Ganhou a esposa dele para Jesus e viveram muitos anos servindo ao Senhor Jesus e alegres e felizes. Glória a Deus. Deus Glória a faz Deus. essas coisas maravilhosas. Glória a Jesus. Deus faz essas coisas maravilhosas. Belo exemplo, irmão Ronei. Glória a Deus. Aleluia. Posso começar a leitura, meu irmão? Vamos começar no assunto, mas eu acho que Glória. antes de nós Amém. entrar no assunto, Glória para a dar Deus. tempo dos irmãos compartilharem, compartilhe pelo chat, compartilhe nos grupos, coloque no seu status. Glória a Vamos Deus. ao louvor, vamos convidar as irmãs para o Aleluia. louvor. E Glória a logo em Deus. seguidinha nós entramos Aleluia. já Fique conosco. dentro do assunto. Deus abençoe em nome de Jesus, até daqui a pouquinho. Glória a Deus. No se apagará, 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 no se apagará. Nos colocaste, tú nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. A paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus com um hino de louvor. Aleluia. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para se arrepender. E quando Deus fala alguma coisa para nós, nós podemos ter a certeza que Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, o seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda,
amor não tem fim, sempre cuida de mim. O seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Aleluia. Tu avivamiento satura todo este lugar. Tu Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu Espíritu no se apagará. Tu Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Programa Juventude em Ação, programa da Juventude da Sede Internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. O líder da juventude aqui da sede é o presbítero Bruno Beltrame. E quem está apresentando aqui o programa, na continuidade, o irmão Ronei e o irmão Estevão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, meus irmãos, estamos com um grande e maravilhoso assunto e também um desafio para você escrever no Glória a chat, Deus. entendendo o título do programa, Vencendo com Amor as Interposições da Família. Escreva ali no chat, Vencendo com Amor as Interposições da Família. É um desafio, uma brincadeirinha para a gente participar aqui junto no programa e também fazer com que você participe conosco e nos mostre que você está atento aos assuntos Aleluia. que estamos aqui Glória a Deus. divulgando nesse maravilhoso e abençoado programa que edifica a sua vida. Glória a Aleluia. Deus. Irmão Estevão, vamos falar sobre interposições da família. Glória a Deus. Vamos começar, irmão Ronei. No livro de Marcos, nós vamos, a palavra de Deus vai mostrar ali sobre a chamada para participar da família espiritual de Jesus, a igreja de Jesus. Pode ser aqui os nossos irmãos, pode ser lá de dentro da nossa casa. Pode. Pai, mãe, irmãos, tios, tias, vós. Aleluia. É a família espiritual de Jesus, amém? Eu vou ler um Marcos rapidinho, em rápido tempo, Marcos 3:31 e alguns versículos. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Irmão Ronei, essa continuidade aqui do versículo 31, se formos olhar anteriormente o que a palavra de Deus estava mostrando aqui, estava tendo, Jesus estava, logo anteriormente, Jesus estava chamando os 12 discípulos, escolheu os 12. Agora, neste meio tempo, as multidões ali, anteriormente, Jesus estava fazendo sinais, milagres, curando o leproso, pegou a mãe de Pedro, lá curou daquela febre, né? Quantos milagres aqueles discípulos que Jesus já estavam ali caminhando com Jesus, estavam vendo que Jesus fazia, qual o poder que ele tinha sobre a vida dele, aleluia. Agora Jesus chama os 12, e aí logo depois a família, quando Jesus chama os 12, logo depois a família se levanta contra, achando que, calma aí, o que ele está fazendo? Não, ele passou dos limites. Ele via aquela multidão cercando ele, imagina. Inclusive o versículo 20 e 21 diz assim, que é o versículo anterior a este que o senhor leu. Diz assim, e foram para uma casa, aqui falando de Jesus, né? Aleluia. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes, ou seja, sua mãe e seus irmãos, aleluia, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Imagina. A família de Jesus não entendeu o chamado de Jesus. Glória a Deus.
Não conseguiam entender. E aí agora vê chamando aqueles 12 juntos, imagina, tá, agora juntou mais tudo isso daí de gente, imagina. Glória a Deus, mas era a vontade de Deus, ele já tinha a revelação, ele já tinha recebido a revelação, e agora ele estava passando a mensagem do Evangelho de Deus agora para os discípulos, o Evangelho do Reino. E na continuidade aqui mostra, né, irmão Ronei, quem é minha mãe e meus irmãos? É aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Imagina a obediência a Deus. E sabe o que me marcou bastante, meu irmão Ronei, neste estudo de hoje, nesta mensagem que por misericórdia está chegando aos nossos corações hoje, foi que eu tinha uma pergunta no meu coração: Deus, e a tua palavra fala que ontem o pastor Humberto foi usado por Deus, eu creio, para muitas vidas, para olha, eu tinha um pensamento comigo: Deus, a tua palavra fala que nós faríamos obras maiores do que o Senhor Jesus fez. Faríamos obras que ele fez e obras ainda maiores. Eu pensava assim: meu Deus, eu creio que um dia isso vai acontecer. Mas eu ficava pensando mais, coisa mais linda isso acontecer no meio dos jovens, irmão Roneio. Jovens, onde o pastor Humberto trouxe uma mensagem poderosa de como isso acontece, qual o caminho para que isto venha acontecer nas nossas vidas. E aí quando veio a mensagem eu entendi, amar a Deus, onde o pastor Humberto leu no livro, se eu não me engano, de Marcos 12, 28, 31. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Foi Marcos muito tremendo. Glória a Jesus. E isto, irmãos, é para os jovens também. Isto é para os jovens também. Glória a Deus. Qual que era, sobre o amor a Deus. Glória a Jesus. Do 28 ali. Uhum. Glória a Jesus. Olha, ler, o irmão quiser ler, pode ler. Mas não... Marcos 12, do 28 ao 31. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glória a Deus. E aí, ficando no 31, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aí agora nós vemos a palavra de Deus aqui falando sobre a família espiritual de Jesus, para nós fazermos parte desta família, para que a nossa família venha fazer parte desta família, e para que nós, Deus pode usar o jovem, irmão, alguém, por exemplo, está em casa doente, tem algum parente doente, um jovem que ama a Deus. Eu entendi, irmão, eu fiquei tão contente, porque eu ficava: meu Deus, mas como que isso vai acontecer nos dias de hoje? Sim, eu já conheci homens de Deus, que os paralíticos se levantavam, saíam caminhando, mudo, falavam, a pessoa sem língua. Imagina, as coisas acontecem. Mas eu ficava: meu Deus, eu sei que vai acontecer, eu sei, mas o quê? E onde? Sim, às vezes a gente, é só Deus mesmo, nos dá um estalo assim na nossa mente de despertamento. Assim, meu filho, assim, me amar. Quando eu ouvi aquilo, eu disse: meu Deus, que coisa linda. Glória a Jesus. Tudo, né? Glória a Jesus. E aqui Jesus estava mostrando isso, porque Jesus ele já estava vivendo isso quando ele chamou os discípulos. Ele já estava amando ao Pai. Ontem a mensagem foi nítida, que mostrou que quando Jesus veio, ele veio por amor ao Pai. Sim. Obediência ao Pai. Glória a Deus. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa mais boa saber que é possível. A juventude geração eleita é uma juventude que busca a Deus. Eu louvo a Deus pelo Ministério Restauração, porque tem nos ensinado coisas, irmãos, que quem foi de outros ministérios não tinha esse alimento que nós estamos tendo hoje. Verdade. E o estudo hoje ele está mostrando sobre nós, como nós fazer parte dessa família espiritual de Jesus. Nós temos que amar ao Senhor Jesus. Ali, por exemplo, Jesus, agora, imagina, chama os 12 para expandir a obra dele, né? Agora vem a família de Jesus, se levanta ali: não, vamos aí, vamos prender.
Vendo aquela multidão cercando, mas os milagres, Deus mandou ele para aquilo. Aleluia! Aleluia, mandou ele lá no meio. A própria palavra de Deus vai falar que a igreja de Jesus, nós, servos do Senhor, nós somos como ovelha no meio dos lobos. Foi para isso Jesus falou, não se preocupa, vai acontecer qualquer coisa com vocês. Mas eu estou no controle de tudo. Ali quando ele fala sobre os homens da lei, né, se a gente fosse preso, se algum servo do Senhor fosse preso ali, não se preocupa com o que tu vai falar. Mas tudo numa obediência. E Jesus, ele mostra sobre essa família espiritual o que fazer nesta família espiritual. Nós amar nossos irmãos. Nós, por exemplo, que nem eu comentei com o irmão agora há uns minutos atrás, as jovens, irmão Ronei, que talvez não moram nem com a sua família, as jovens que talvez moram com a sua família estão vendo dificuldade, às vezes seus pais não são crentes, às vezes seus pais são crentes, mas não tem uma revelação, uma revelação que esse jovem recebeu. Veja bem, quer ver uma coisa, irmão? Olha só em João, capítulo 7, versículo 3. Glória a Deus. Olha só o que diz. Os irmãos de Jesus disseram para ele, onde é que está aqui? Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, capítulo 7 de João, versículo 13 em diante. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus, irmãos de sangue, nascidos de Maria e de José. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. E aí o versículo 5 diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagina. Não tinham ainda a revelação. Porque depois nós vamos ver que grande foi a revelação da parte de Deus sobre a vida dos irmãos de Jesus. Glória irmãos a Deus. de sangue. Mas nesses dias aqui, já andando o ministério dele, Jesus já fazendo grandes prodígios, milagres e maravilhas, tinha gente da sua família, seus irmãos, que se interpunham. Diziam para ele o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, enfim. Porque não tinham revelação do que Deus queria. Não conseguiam crer em Jesus ainda. E eram família que conheciam de Deus, né? Conheciam, que coisa. Sim. Se Maria e José tiveram condições de criar o Filho de Deus, meu Deus. No âmbito natural, com certeza tinham condições de criar os outros filhos no âmbito espiritual também, né? Que coisa interessante isso. Ô, Jesus! Irmãos, vamos ficar atentos, mas tudo isso, olha só. Se você vai ver a epístola de Tiago, por exemplo, foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Se você vai ver a epístola de Judas, também ele é irmão de Jesus. Então, eles são defensores ferrenhos com a revelação perfeita da vontade de Deus. Porém, nesse momento, eles ainda não tinham. Que coisa. Coisa interessante isso. Coisa interessante. Agora imagina se Jesus fosse ignorante ali com os pais. Não, sabiamente, quando os pais estavam lá fora, eles sabiamente soube sair daquela situação. Isso. Sabiamente. Entender, fazer as pessoas entender, porque talvez alguns viram ali que eles vieram meio furiosos. Vão levar Jesus embora, porque versículo 20 e 21 de capítulo 3 de Marcos diz que eles foram para prender Jesus, para levar embora para casa, porque eles achavam que ele estava fora de si, louco. Tentando as ideias. Eles achavam que ele estava tentando as ideias. Mas tu é louco ficar fazendo essas coisas, não dá certo. Não é assim a vontade de Deus. Meu Deus. Mas passou por essa parte. Venceu, Jesus venceu com amor as interposições. Aleluia, da família. Glória a Deus, que coisa linda, que exemplo, né, para nós, jovens. Às vezes a gente pensa que as coisas tudo é na nossa força. Não, é que a palavra diz, mas não olha outras partes, né, irmão? Não olha os contextos, aleluia, né? Inclusive, olha só, vamos ter um parêntese sobre os parentes. Olha só, Marcos capítulo 7, no próprio versículo 7, no próprio capítulo, vamos de novo, no próprio livro de Marcos, onde demonstra as dificuldades que Jesus tinha com a sua família, você vai ver aqui no 7 e 11, o próprio evangelista Marcos mostra que Jesus ensinava a ter o cuidado com a sua família, com seus pais. Olha só, Jesus ensinando, ele diz assim, ó: porém vocês dizem, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que você poderia aproveitar de mim é corbã,
Isto então é oferta ao Senhor. Nada mais vocês se deixam fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas outras coisas vocês fazem semelhantes a essas. Ou seja, Jesus estava repreendendo os homens que tinham por princípio o seguinte: se eu sirvo a Deus e me dedico para Deus, eu não preciso cuidar dos meus pais. E Jesus está dizendo: vocês estão errados. Estão errados, porque o mandamento lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe para que viva muitos anos sobre a terra, né? Jesus não trouxe aqui o relato, o Marcos não traz relato, talvez Jesus até mencionou esse mandamento para eles, mas não está o relato em Marcos. Mas se você vê, Jesus está dizendo: olha, para um pouquinho, para tudo, para Glória tudo. a Deus. Vamos parar para pensar. Aleluia. Você tem um chamado de Deus, amém. Você tem grandes compromissos na obra de Deus, amém. Mas você tem um grande compromisso, que é cuidar dos seus pais. Glória a Deus. Não adianta você simplesmente se deixar por desculpado porque você tem um chamado. Você tem que honrar os seus pais, amar os seus pais e cuidar dos seus pais. Porém, a questão, o ponto principal, inclusive... muitos de nós apresentadores apresentamos os assuntos antes para o nosso líder, né, o Bruno, para que ele aprove o assunto, né, para que seja divulgado aqui. Ele inclusive disse: irmão Ronei, o irmão mostra, né, no programa, o irmão comenta no programa que o jovem precisa estar atento, de que ele precisa honrar aos pais, cuidar dos pais, né, indiferente de qualquer situação e chamado. Porém, o jovem tem um ponto: quando a posição ou a interposição da família impede o avanço na vontade de Deus, é a única oportunidade, a única oportunidade, ou a única, por exemplo, condição que o jovem pode, então, não se sujeitar à vontade dos pais. Quando os pais dizem: não, tu não vai para a igreja, né? Não, peraí só um pouquinho. Vamos conversar, eu quero obedecer a Deus em primeiro lugar. Então, a única posição, a única situação em que o jovem pode, vamos dizer assim, não é indispor, né? Não é indispor, não é brigar, não é discutir. Com sabedoria, em oração, com sabedoria, né, amor, com oração, com jejuns. Se quer realmente fazer para Deus, né, vai entender que aquilo ali é uma batalha espiritual a ser vencida. Batalha espiritual a ser vencida. Exatamente. Aí ele tem que contornar a situação, buscando fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia. Então que a gente possa entender que precisamos cuidar dos pais, obedecerem 100% ao mandamento, à ordem, às exigências dos pais, porém com esse cuidado. Quando essas exigências ou ordens disputarem, se impuserem contra a vontade e a palavra de Deus, aí sim, né? Tu tem que começar a usar umas roupas mais descontraídas, umas roupas mais, né? Às vezes acontece, né? Me perdoem, às vezes as pessoas dizem que a gente está... O meu pai mesmo, por exemplo, né? Uma vez eu fui visitar o meu pai já é falecido, mas eu fui visitar o meu pai no Rio de Janeiro, e o meu pai, antes de fazer esse comentário, o meu pai sempre dizia que nós tínhamos que ter respeito pelas pessoas. Tá certo, né? Respeito. E, tá bom, fui criado com isso, né? E graças a Deus a gente procurou colocar em prática, dentro das possibilidades, ainda na infância, na juventude, mas mais ainda na fase adulta, colocarmos em prática isso. Muito bem, eu fui visitar meu pai, graças a Deus aí eu já era convertido, e ele morava no Rio de Janeiro, um calorão, né? Ele só de bermuda, sem camiseta, e eu de calça e camiseta. E eles: pai, esse negócio de religião aí, tu não pode ficar sem camisa? Por que não pode? Por que é proibido ficar sem camisa? Eu digo: não é proibido. É só uma questão de respeito. Ele não falou nada. Ele não tinha como desfazer aquilo que ele ensinou desde o início, desde bebezinho, desde criança. Deus me deu sabedoria. Deus me deu sabedoria. Glória a Deus. Né? Não é. Então, às vezes as pessoas, né? Não, porque tu tem, porque isso, porque aquilo, que aquele outro.
Não tem nada a ver com a religião. É só uma questão de realmente sujeitar-se a Deus, Glória à vontade a Deus, de Deus. amar E Deus. respeitar o próximo, né? E- Amar o próximo. E quantas coisas, né, irmão Ronei, Deus tem para cada jovem que entende, e quando Deus fala, por exemplo, essa palavra que Deus está trazendo hoje. Olha quão importante ser prudente lá dentro da tua casa, ser prudente com os teus irmãos da igreja, tá bem diante de Deus, principalmente, meu irmão. Porque eu fico me questionando que coisas lindas podem acontecer no meio dessa juventude, irmão. Amém. Quantas coisas lindas. Ontem vendo o pastor Humberto falar ali sobre quantos, imagina ele contando, se cada crente fosse usado por Deus na cura aqui em Porto Alegre, mano. Ele fez uma matemática muito rápida. Eu fico pensando, imagina um jovem envolvido nisso. Aleluia. Quantos jovens nós temos visto como que tá essa juventude aí fora, meu irmão. Um estilo de vida, um olhar triste. Jesus. Meu Deus, precisando de Jesus e nós tendo tudo, podendo conquistar muitas coisas no reino dos céus, para que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. Amém. Tudo depende da nossa obediência a Deus e obediência aos pais. Amém. Glória Amém. a Deus. Verdade. Glória a Jesus. Eu tenho essa esperança que essa juventude vai viver coisas lindas, meu irmão. Em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando não só dos pais, mas também tratando em relação à família inteira, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos recomenda, e recomendou a Timóteo, que era um jovem, né? E recomendou a nós também, dizendo assim, na seguinte maneira, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus. Aí não vai ser usado por Deus. É verdade. Não vai ser usado. Isso, Se não tiver interesse de amar a sua família, ter cuidado com a sua família, é pior do que infiel. Imagina. É pior do que infiel. Porque ele tem a possibilidade de receber a revelação de Deus, de conhecer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, e não faz porque não quer. Ele perde, a sua família perde, imagina. É que nem a palavra de Deus diz. Misericórdia. A palavra de Deus diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Ou seja, é Meu pior que o Deus. infiel. Não dá. Jovem, irmão, irmã, ancião, anciã, criança, Aleluia. quer ser usado por Deus, quer ser uma tocha na mão de Deus. Aleluia. Cuide da sua família com amor, vença essas interposições com amor, Glória vença a as Deus. dificuldades com amor, vença os atritos com amor, vença tudo, mas com amor. Aleluia. Glória a Jesus. Porque vai ter tribulação, vai, mas nós vamos vencer, né, meus irmãos? Nós ser fiel a Deus, obedecer a palavra de Deus, glória a Deus. Vamos vencer. Deus vai estar conosco nessa peleja. Vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Nós revisando aqui o nosso estudo então de hoje, Glória a Deus. vencendo com amor as interposições da família. Nós queremos saudar os irmãos que entraram em contato no chat conosco, na verdade, né? Glória a Deus. Os irmãos aqui participaram, colocaram Bastante, aqui irmãos. o título Glória a Deus. o título do assunto do programa de hoje. Que maravilha, obrigado pela presença e participação de todos vocês. Não vamos ler todos os nomes, já faltam apenas 8 minutos para nós terminarmos o programa. Glória a Deus. Daí nós vamos estar ocupando assim o tempo, mas é preciosa a tua presença. Temos Glória a irmãos Jesus. aqui do estado do Rio Grande do Sul, temos irmãos de outros estados, temos também até do Uruguai. Glória Louvado a Deus. seja o nome de Glória Jesus. a Deus. Talvez até de outro país que eu não tenha visto aqui, mas gratos somos pela sua participação conosco nesta manhã. Glória a Aleluia. Jesus. Revisando então, nós falamos que Jesus teve dificuldades na sua família. Teve dificuldades. Seus irmãos não criam nele, Imagina. né? Mas nós vimos também que depois Tiago e Judas foram ferrenhos defensores Glória do a Evangelho Deus. e da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, se você vai ver Judas ali, que é um dos irmãos de Jesus, na Epístola de Judas, ele apresenta o Senhor Jesus como Senhor, né? Ele não apresenta como meu irmão, meu Aleluia. maninho. Não, ele tem uma reverência Tamanho foi o extraordinária. impacto, né? Tamanho foi o impacto e a mudança da condição de pensamento na vida dele. Glória a Jesus. Aleluia! Isso, meus irmãos, é a autoridade de Deus. Aleluia. Isso é a autoridade de Deus.
na vida Glória a do moço, Jesus, da glória a moça. Jesus. E Deus certamente vai fazer isso na sua vida. Vamos amar a Deus em primeiro lugar, mas vamos amar ao próximo como a nós Glória a mesmos Deus. e principalmente os da nossa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para que nós venhamos viver as coisas novas de Aleluia. Deus, né, meu irmão Aleluia. Ronei? Glória, o irmão Aleluia. é pai, né? O irmão sabe mais ou menos, o irmão sabe que tem certeza quando o filho quer realmente Deus e quando o filho às vezes tá querendo pensar em si próprio, tá querendo pensar nas coisas dele, terrena. Não, pai. Não, por exemplo, vamos dar um exemplo, não o irmão Ronei, vamos dar um exemplo, um outro pai. Vamos dar um exemplo, um pai. O pai às vezes não está muito bem, já não está muito bem com Deus. O filho recém teve um encontro com Deus, está trabalhando na obra lá, está guerreando, conquistando o mundo espiritual. O pai já não está mais muito. E aquele filho agora que teve um encontro com Deus, agora está caminhando. Daqui a pouco o pai, não, vamos viajar. E o filho às vezes tem um compromisso, vai ter um evento, vai ter um retiro bem perto, próxima data. E agora esse filho começa a olhar para o... Qual é a decisão que ele vai ter? Qual é a que ele vai posição tomar? ter? Qual ele vai tomar? É. Imagina, o pai pode estar querendo viajar, mas se ele está realmente querendo fazer a vontade de Deus, ele vai entrar no mundo espiritual, vai pedir a Deus, vai fazer jejum. Eu me lembro, irmão Rony, que eu estava lá no curso de missões e uma jovem contou um testemunho do que aconteceu para ela poder estar no curso de missão. Houve uma barreira assim muito grande dentro da casa dela, meu irmão. O pai dela falou, imagina, moro no interior do interior do interior. E ela disse que estava tudo programado, já estava tudo pronto para ir para o curso do Bom Retiro lá, o curso de missão. E aí disse que agora do nada o pai dela decide assim, que não ia mais levar ela. E não tinha ônibus. Para onde ela morava, não sei se o pai dela ia levar ela na rodoviária, mas não tinha como se locomover. Não tinha. Irmãos, ela contando aquele testemunho, foi tremendo, porque tu vê que Deus faz. Quando a gente quer realmente fazer a vontade de Deus, amando a Deus, aleluia, e não querendo sobressair na família, querendo, por exemplo, magoar, entristecer, enfrentar. Ela disse que ela passou a madrugada dela orando, não me lembro se foi deitada no chão, meu irmão. E ela apavorada, porque tudo dependia do que ia acontecendo de manhã. Transporte de manhã cedo. Tudo ia depender daquilo. E eu, meu Deus, e a gente apreensivo escutando aquele testemunho. E ela disse que ela ficou orando. Quando veio foi de manhã, o pai dela bateu na porta e vamos, levou. Era impossível para ela, não tinha como. Ela disse que não tinha. Mas se ela não buscasse em Deus, e se ela fosse falar bonito, tentar ganhar o pai na lábia, alguma coisa... Ou na chantagem. Então tu quer que eu brigando, então tu quer que eu vá pro mundo mesmo, Imagina. não quer que eu sirva a Jesus, enfim, aquela discussão sem nexo, só da boca para fora. Glória a Deus. Que mais magoa do que traz qualquer tipo de edificação, né? Glória a Deus. Mas Jesus. E Deus fez, a jovem estava lá fazendo o curso de missão, finalizando. E o nome do Senhor foi glorificado. E eu tenho certeza que Deus ainda vai trabalhar na vida do pai dela, como trabalhou naquele tempo que quebrou aquele coração. Imagina, tu quer impedir minha obra? É no mundo espiritual. Nossa batalha é no mundo espiritual, temos, né, meu irmão? Vencer com amor. E para vencer, o amor vence toda a multidão, vence a multidão de pecado, né? Glória e o bem, nós temos que vencer o mal com o bem, né? É o que a palavra de Deus ensina. Aleluia. Né? Glória a Deus. Irmãos, está chegando o finalzinho do nosso programa. Nós queremos orar junto com você, adorar a Deus em oração junto com você. Também queremos agradecer a presença, a participação de cada um de vocês, cada um que participou no chat, cada um que compartilhou com os seus amigos, seus contatos, seus familiares, né? Somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus. Glória a Deus. Irmão Ronei, rapidinho. Claro. A irmã Cristiana me fez uma pergunta. Opa. E se por exemplo, e se a família toda é de religião? Estamos falando da religião afro, eu creio que seja disso. Afro-brasileira. Também, eu creio que é no mundo espiritual, né? É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. É amando, porque tem que amar os que vos perseguem, né? Exato. Amar os vossos inimigos. É com amor. Não? Glória a Deus. Claro, o seu pastor pode com certeza lhe aconselhar com mais detalhes, porque conhece talvez detalhes, ou pode ter relação, ter conhecimento da relação de você com a sua família. Mas é importante que você comece pelo amor. Glória tem que começar pelo amor, aleluia. não tem outro jeito. Glória a Jesus. Não tem outro jeito. E vários testemunhos nós já temos de pessoas que da família se converteu, eram das religiões de descendência africana, né?
E um se converteu e depois a família toda foi. Glória a Toda Deus. a família se converteu a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que é isso então, meu irmão. Vamos Amém. orar a Deus, Glória a agradecer Deus. ao Senhor pela programação Glória de a hoje, Deus. agradecendo mais uma vez a sua presença. Pedir que o irmão Estevão então Glória a faça Deus. essa oração e depois estaremos abençoando a todos. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai Santo, te agradecemos, Senhor Jesus, por esta tarde, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor Jesus, Pai, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Pedimos, Senhor Jesus, Pai, que estas palavras ao qual o Senhor nos ensinaste venha ficar, Senhor Jesus, guardada nos nossos corações e que possa, Senhor Jesus, produzir frutos, Senhor Jesus, em nossas vidas. Pai amado Deus, ajuda, Senhor Jesus, a nós, a juventude, geração eleita, Senhor Jesus, aos visitantes, Senhor Jesus, Pai, a entrarem, Senhor Jesus, nessa dimensão espiritual, conhecer da tua vontade, Senhor Jesus, experimentar, Senhor, tamanha tua bondade para as nossas vidas e decidir, Senhor, te amar de todo o coração, te amar de todo o entendimento, te amar de todas as forças, para que venha amar sua família, Senhor Jesus, para que venha vencer traumas, Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, avançar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, Pai, que nós venhamos, Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado, ser uma juventude, Pai, obrigado, cheia do poder de Deus, Senhor Jesus, cheio da unção, Senhor. Pai amado, que venhamos ser usados nas Aleluia. curas, nos milagres, Senhor Aleluia. Jesus, Pai, levanta, Senhor Jesus, Pai, esta juventude cada dia mais, Pai, com poder e autoridade, com temor e tremor, Senhor Jesus, do teu nome, ó Pai, pedimos, Senhor, a tua bênção, fica conosco, Senhor, continua nos ensinando, continua nos levando para o centro da tua vontade, assim nós pedimos e te agradecemos, graças te damos por tudo que tem feito e que irá fazer por as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Pai Glória e a a comunhão do Deus. Espírito Santo, aleluia, e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos saudar todos dizendo: bendito serás Serás ao ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Com Deus na frente, nenhum jovem se perdeu. Aleluia, Deus glória a abençoe, Deus, Deus paz abençoe, do meu Senhor, Senhor. paz do Obrigado, Senhor, irmão paz do Ronei. Senhor. Glória a Deus. Sopra com o vento, o avivamento, enche todo este lugar. Teu Espírito desça, queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará, 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 Senhor, não se apagará.